Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. A paz, meus irmãos, tudo bem? Aqui quem fala é o João. Vim compartilhar com vocês aqui a palavra do culto de oração. Queria agradecer aos nossos pastores, à nossa igreja pela confiança em mim depositada para compartilhar essa palavra que assim colocar no meu coração. Mas antes disso eu queria orar com vocês, colocar nas mãos do Senhor essa palavra, que ela possa gerar frutos assim por um, e que o Senhor possa falar ao seu coração. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo, pelo teu zelo, pelo teu carinho, pela tua bondade. Te agradecemos pela tua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Pai que zela pela vida dos teus filhos, Pai. Obrigado porque o Senhor tem guardado a nossa família, o Senhor tem guardado a nossa casa, e o Senhor não tem deixado faltar provisão. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado em meio a todo esse contexto que nós estamos vivendo. Obrigado, Pai querido, porque nós podemos ter prazer em Ti, prazer no relacionamento real e genuíno com o Senhor, Pai. Obrigado porque a cada dia mais, quando nós nos aproximamos de Ti, nós somos moldados e moldados e a partir disso entendemos o real propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nós possamos estar sensíveis ao tempo, ao modo, abraçar os processos e acima de tudo te amar e te amar dia após dia. Em nome de Jesus. Paz, meus irmãos, queria compartilhar de forma breve algo que Deus tem colocado e ministrado ao meu coração para compartilhar com vocês. E nesses últimos dias Deus tem falado muito comigo a respeito de processos, a respeito de processos que nós passamos ao longo da nossa caminhada cristã e de como isso se aplica não simplesmente à nossa vida cristã, mas à nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, faculdade, escola, de quanto os processos eles são supernaturais e de quanto eles nos levam a cumprir um propósito, né? Então, quando a gente entende que esse percorrer, né, esse processo, ele pode nos levar a cumprir de forma plena o propósito, nós podemos abraçar ele de uma forma mais intencional, de quanto isso enriquece esse processo, né? E através disso nós entendemos a beleza desse processo e nós passamos a abraçar e entender as dores, as alegrias, as tristezas e entender que de forma plena o Senhor tem algo a nos ensinar em meio a tudo isso, né? E quando eu entendo muito sobre processo, quando eu penso em processo, Deus me leva diretamente para José, que é um cara que eu amo muito na Bíblia, né? E a gente vê de forma clara os processos que ele passou e de o quanto isso o levou a cumprir de forma plena o propósito que Deus tinha. E de quanto esse propósito não era simplesmente pessoal, mas era para cuidar e abençoar uma nação inteira, né? Então a gente vê na história de José, né? José era o filho predileto de Jacó, o 11º filho, e a gente sabe que na palavra ele teve muitos sonhos, ele era um cara muito sonhador, e quando ele teve esses sonhos, ele contou aos seus pais, aos seus familiares, eles zombaram dele, né? Porque nesse sonho, nesse sonho todos todos os irmãos, o pai, até mesmo o pai, eles se curvavam diante dele, né? E eles caçoaram dele e tudo mais. Mas algo muito importante, algo que eu olho com muito carinho e entendo que é super importante que José tinha, era a convicção daquilo que Deus estava confiando e entregando a ele. Sabe, todos nós temos sonhos, todos nós temos projetos, todos nós temos palavras de Deus ou promessas de Deus para as nossas vidas. Só que entre o sonho e a realização desse sonho é um processo. Entre uma palavra de Deus ou uma promessa de Deus para as nossas vidas, há um percorrer e há um processo. E esse processo, ele é, ele é de extrema importância, porque nesse processo nós somos moldados para cumprir de forma plena o propósito. Então, usando de exemplo a vida de José, filho predileto de seu pai, foi vendido pelos seus irmãos, depois foi como escravo pela casa de Potifar. Ali ele se desenvolveu de forma tão excelente, porque ele era excelente em tudo que ele fazia, se tornou governante da casa de Potifar. Depois ele foi preso, se tornou
ali na prisão, um cara excelente em tudo que fazia, a ponto de governar. Os presos do Egito nunca foram tão bem tratados, né? Assim como a própria palavra diz. Perdão, estou um pouquinho gripado. Foram tratados, nunca foram tão bem tratados, tão bem servidos. E depois ele chegou até ser governador do Egito, né? Ele interpretou ali os sonhos do faraó, se tornou governador do Egito, se tornou simplesmente o homem mais poderoso da nação mais poderosa naquele período. E quando eu paro para olhar na vida de José, eu entendo sobre cada processo e de quanto cada processo moldou a vida dele para cumprir um propósito, né? E um dos primeiros pontos que eu acho que é super importante que ele tinha de forma plena era a convicção daquilo que Deus tinha confiado a ele. A convicção de saber que Deus tinha um propósito para a vida dele e que o processo a ser percorrido era para que o propósito ele pudesse ser efetuado da forma plena, de forma plena. Então, quando eu entendo primeiramente a promessa ou aquilo que Deus tem confiado a mim, eu entendo que o processo a ser percorrido ele é extremamente importante. E de que esse processo ele nos molda a cumprir esse propósito de forma intencional, de forma íntegra, de forma genuína. Então eu entendo que simplesmente a prisão de José ela faz parte de um tratar de Deus. A gente entende que quando ele foi para a prisão mais uma vez, ele poderia estar reclamando, murmurando, mas não, ele foi o melhor. Ele governou ali, os presos nunca foram tão bem tratados. E ele, através de um dom que Deus tinha dado para ele de interpretação de sonhos, ele foi usado na prisão. E isso o levou a ser reconhecido até perante o faraó, para assim cumprir de forma plena o que Deus tinha confiado para ele. Então ele interpretou ali 2 sonhos na cadeia, os sonhos se cumpriram, o faraó teve 2 sonhos que o deixaram de forma totalmente atordoada e muito louco, o faraó ficou. E aí José foi lá, pegou e interpretou esses sonhos, e diante daquilo ali, o faraó entendeu também que como ele interpretou os sonhos, ele era a pessoa mais preparada para cumprir ou executar aquilo, né, de ser governador do Egito. E quando a gente vê esse processo de tudo o que José passou até se tornar o governador do Egito, a gente entende a real beleza desse processo, né? E tem uma palavra em Jeremias 18 que fala muito sobre ser vaso na mão do oleiro, de quanto o vaso ele é moldado, né? Ele é colocado na mão do oleiro para cumprir um propósito, que é de carregar algo. E assim também é a nossa vida. Nós passamos por diversos processos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada cristã. E esses processos eles são sempre para cumprir algo de forma plena. Mas muitas vezes nós não entendemos que as nossas dores elas têm um propósito. As dificuldades que eu passei elas podem e elas são para cumprir um propósito. Porque Deus pode trazer pessoas que passaram pelas mesmas coisas e eu posso ser bênção na vida delas. Então eu queria te levar a refletir e entender sobre a real beleza do propósito, de cumprir o propósito do Senhor, é abraçar o processo e entender a beleza que há nele. Então eu não sei qual é o processo que você está passando na sua casa, na sua família, no seu lar, mas eu sei que Deus ele tem um propósito nisso. Às vezes você pode estar passando por um momento de dificuldade, todos nós estamos passando como nação ou como mundo, com todo esse contexto de pandemia. Mas eu tenho plena convicção que até nisso mesmo Deus tem um propósito. E talvez seja o propósito de você estar mais próximo dos seus familiares. Talvez seja o propósito de seus familiares serem alcançados por um culto online, no próprio comodismo da casa deles. Eu não sei, mas eu sei que Deus tem um propósito. Agora a pergunta que eu quero te fazer, a reflexão que eu quero te deixar temos nós, ou você tem abraçado os processos? Porque a forma que você abraça os processos vai dizer se você vai cumprir o propósito de forma plena. A
forma que eu abraço as dores, as dificuldades e entendo que elas são aprendizados e entendo que elas me potencializam para cumprir algo. Isso vai dizer muito a respeito de quão convicto eu sou naquilo que Deus tem me confiado. Amém? Eu queria, diante disso, deixar essa palavra para vocês, que Deus ele possa falar e ministrar seus corações, entender que há beleza, né, nos processos que nós passamos e que esse processo eles nos levam a cumprir o propósito de forma plena. Então que Deus possa abençoar e falar ao teu coração, meu irmão. Eu queria orar aqui. Amém? Senhor Jesus, amado eterno Pai, obrigado pela oportunidade de compartilhar a Tua Palavra. Pai, queria te agradecer por esse tempo de compartilhar sobre os processos, sobre a beleza do processo, e que nós possamos entender, Pai, e abraçar os processos que o Senhor tem confiado a nós, para que nós possamos realizar o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas de forma plena. Obrigado porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é um bom Pai. Que o Senhor possa abençoar e falar a vida de cada um que irá acompanhar e receber essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Paz, meus irmãos. Deus abençoe.